Suas fotos paralisam seus momentos? E aqueles instantes vagos, distantes? Serão esses impossíveis de perpetuar? E se todas essas fotos perdessem a nitidez? E se as memórias se tornassem um saber inalcançável, intangível? E se as silhuetas se embaçassem? E se você desaprendesse suas próprias raízes? Eu acho que é fundamental, na verdade. A memória é fundamental para as pessoas. Eu diria que é fundamental, né, a memória. Porque quando a gente vê a evolução desses pacientes, é muito triste eles não lembrarem de coisas boas da vida deles. Então, eu acho que se perde uma história de vida junto com essa perda de memória. A memória é o que nos faz interagir com os outros, né? A memória é o que faz a gente construir a nossa vida. A gente é feito de memórias das emoções que a gente teve, dos sentimentos que a gente teve, das informações, dos aprendizados que a gente teve. Tem gente que até fala, né, que é uma doença que você vai se perdendo, você vai morrendo em vida, porque aquele indivíduo deixa de existir. A gente é o que a gente se lembra, o que a gente fala, o que a gente faz, o que a gente pensa. E o indivíduo com doença de Alzheimer, ele acaba perdendo essa capacidade de pensar, de falar, de julgar. A doença de Alzheimer é a causa de demência mais frequente no nosso meio. Ela tem uma etiologia degenerativa. O que significa? Que ela é muito mais comum numa faixa etária mais tardia e ela advém de um processo de morte neuronal. Normalmente, numa fase inicial, as pessoas com Alzheimer começam com queixas leves de memória. Com o passar do tempo, esses esquecimentos, que são para coisas recentes, não para coisas antigas, eles podem se intensificar a ponto do paciente deixar de lembrar de coisas básicas, passar a ser repetitivo, contar histórias, a mesma história mais de uma vez. Uma fase já que a gente coloca como intermediária, o paciente com doença de Alzheimer, ele intensifica esse componente de memória e ele passa a ter outras alterações que a gente chama de cognitivas, comprometimento de cálculo, comprometimento da linguagem. Paralelamente, já numa fase um pouco mais avançada, você começa a ter alterações motoras, dificuldade para andar, o paciente precisa de auxílio num primeiro momento, depois ele já não consegue mais se locomover sozinho e muitas vezes você atinge um estado avançado, que é aquele paciente que já fica acamado, já não se comunica. Qual é a importância de um olhar sensível, que permite a quem o compartilha se conectar? E de um sorriso que, quando trocado, traz conforto e colore os sentimentos de aconchego, do tom quente do abraço de uma memória da infância. Como será que se sente uma pessoa cujo toque é tão crucial para alguém cuja memória se esvaiu? Nesse cenário, uma figura que se destaca é a dos cuidadores. Então, qual o impacto do acesso a profissionais na relação dos portadores de Alzheimer com a cidade? Ser cuidador, para mim, é muito importante, porque eu decidi cuidar de idosos, de pessoas, enfim, já tem mais ou menos 22 anos, né? E é se dedicar, muito cuidado e muito carinho também, porque ele, às vezes, ele não tem memória, saber quem é você, mas quando você está há algum tempo já, ele olha para você, olha com carinho, né? E você também tem ter esse mesmo carinho, é uma coisa é muito importante. E a relação do paciente com Alzheimer, do cuidador, tem que se doar muito, tem que ter muito carinho, muita paciência e muita atenção, né? Fazer com amor, eu acho que essa é a parte mais importante para mim e para qualquer cuidador que gosta do que faz com carinho, eu acho que essa é a parte mais importante. Então, você imagina um indivíduo com Alzheimer que precisa ser estimulado a andar pela cidade para fazer exercício, que é importante. Ele andando numa cidade poluída, numa cidade com calçadas ruins, onde o deslocamento dele favorece ele ter uma queda, né? Isso é muito complicado. É mais complicado, às vezes, dependendo da região que o paciente vive, ele tem dificuldade de ter acesso a áreas próprias para isso, como um parque, uma praça, algum lugar onde ele possa ter espaço para andar, ter espaço para ter contato com coisas que estimulem ele, né? Essa é uma outra questão importante. A gente tem muitas vezes dificuldade de ter lugares tranquilos em cidades grandes, né? E o próprio barulho, a poluição sonora que a gente tem
ela é ruim para o paciente com qualquer tipo de doença neurológica, e o Alzheimer se enquadra nela. Então, ao mesmo tempo que nas cidades grandes a gente tem assistência médica mais disponível e mais diferenciada, essa questão social do enquadramento do doente portador de Alzheimer numa cidade grande, ela traz todos esses problemas. Como se dá essa relação entre cuidador e idoso em um contexto de pandemia do coronavírus, em uma cidade que não se toca, não se vê e não se enxerga? E qual o papel da memória nisso? Teve um afastamento, né? Embora você tenha todo o cuidado de higiene, né? Mas você ficou restrito o carinho, né? De toque, né? Que a gente gosta de fazer carinho no paciente, pegar na mão, enfim, afetou bastante. E sem contar que ele dobrou os cuidados, né? Foram bastante dobrados os cuidados devido à pandemia. E afastou muito o cumprimento, de chegar, de cumprimentar, fazer um carinho e tal. E tudo isso foi afetado sim. Afetou muito, né? Com relação ao distanciamento, né? A epidemia para esses pacientes é muito ruim. Por quê? A gente sabe que um dos fatores importantes para os pacientes piorarem mais lentamente é a sociabilidade. Então, o indivíduo ter rotina, o indivíduo encontrar pessoas, o indivíduo sair de casa, isso é muito importante. Até do ponto de vista de prevenção, a socialização ela é importante, ela faz com que você tenha menos chance de ter esse tipo de doença. Principalmente esses que não estão tão comprometidos, tem só um déficit de memória, quer dizer, eles têm percepção do ambiente, eles assistem o noticiário, eles estão entendendo o que está acontecendo, eles percebem que eles não podem ter a rotina deles normal, de descer no prédio, dar uma volta no quarteirão, ou ir numa praça para tomar um pouco de sol. E isso tem um impacto, eu acho que, do ponto de vista até emocional, eles ficam mais deprimidos, e também nessa questão cognitiva. Nesse contexto, a gente se escora na memória dos detalhes da rotina antiga, da energia de um abraço e principalmente do carinho que a gente podia dar e receber sem pensar duas vezes. Carinho esse que, diante de tantas incertezas e dificuldades, chega ao portador de Alzheimer principalmente pela figura do cuidador, como o farol que ilumina o percurso imprevisível da estrada, naquela viagem feita de madrugada, ao som da música escolhida a dedo por quem está atrás do volante. Pela figura daqueles que constroem as lembranças do que sofrem da doença e fornecem atenção e auxílio para a relação do idoso com a cidade, contribuindo para que se crie um ambiente mais acolhedor, um ambiente que lembre-se daqueles que não podem lembrar por si mesmos. O esquecimento social é pior que o da doença.